Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael. Nós vamos hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 1, vamos falar sobre ativos não circulantes. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro a gente tem que relembrar o conceito de ativo, antes da gente discutir os elementos que compõem o ativo não circulante. Vamos relembrar um pouquinho esses conceitos que a gente já aprendeu anteriormente. Primeiro, que todo mundo sabe que um ativo, ele, é, os ativos da empresa, né, são considerados todos os bens e direitos que a empresa possui. Né? Então, a soma, a junção de todos os bens e direitos da empresa representa o seu patrimônio. Né? Então, a gente tem aquela fala clássica, né, de que quando a gente olha para o balanço patrimonial e a gente enxerga lá o valor dos bens e direitos da empresa, a gente está tendo uma fotografia da situação patrimonial da empresa. Né? Porém, existem alguns detalhes e alguns elementos que são importantes para a gente aplicar a contabilidade na prática, né, no contexto das empresas reais. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que sempre que a gente falar que o valor contábil do bem, a gente está se referindo àquele valor que aparece lá no balanço patrimonial, que é efetivamente registrado no balanço. Tá? Então esse é o valor que nós temos como valor contábil. Tá? Também é um conceito que é importante a gente não esquecer. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre o ativo agora. Bom, primeiro, esse é o conceito moderno, né, o mais atual de ativo, que é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Né? Esse é o conceito atual. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. Primeiro, o controle pela entidade, isso é importante. Né? Para ser considerado um ativo, para a gente fazer o registro desse ativo no balanço patrimonial da empresa, a empresa precisa ter controle sobre esse ativo. Então, ela precisa estar sob responsabilidade dela, ela precisa ter autonomia para fazer a gestão, para deliberar sobre como esse bem ou esse direito vai ser gerenciado, como que ele vai ser utilizado na prática. Tá? Então, isso é um ponto importante. O segundo, resultado de eventos passados, isso é um pouco natural, porque se ele é um ativo, ele vai ser reflexo de resultado, vai refletir eventos passados, né, que aconteceram anteriormente, por isso hoje ele faz parte do patrimônio da empresa. Tá? Do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros. Esse é o principal ponto que eu vejo, porque nós sempre vamos ter que levar em consideração se aquele bem ou se aquele direito, se ele realmente há expectativa de que ele gere benefícios para a empresa, gere fluxos de caixa positivo para a empresa. Tá? Então, esses elementos, eles dão base, né? Eles são conceituais, então eles dão base para a gente pensar a avaliação de cada um dos elementos do ativo, se eles atendem a esses requisitos. Né? Então, para eu fazer o reconhecimento de um ativo no balanço patrimonial, eu necessariamente preciso respeitar a esses elementos aqui. Né? Então, são pré-requisitos, a gente pode chamar de pré-requisitos, porque se não atender a um deles, já não podemos fazer o registro dele na contabilidade. Tá ok? Então, guardem esse conceito e agora vamos avançar para falar um pouquinho mais dos ativos. No balanço, a gente também tem, relembrando esse conceito, que as contas elas devem ser classificadas de acordo com os elementos que elas registram. Então, a gente faz essa categorização, essa classificação das contas de acordo com o que ela representa. Né? Então, algumas coisas são mais próximas, outras são mais distantes, que necessitam ser classificadas de maneira segregada. Tá? O que é importante? Que nós temos que pensar que os usuários da informação contábil, e dentre os múltiplos stakeholders que temos possíveis,
eles precisam, normalmente eles avaliam, eles utilizam o balanço para avaliar a situação econômico-financeira da empresa. Então a gente agrupa as contas de acordo com a característica desses ativos para facilitar essa análise econômico-financeira da empresa. Tá? Então a finalidade desses grupos, dessas junções a gente sempre se respalda nessa proximidade de característica do ativo que está sendo avaliado. Tá? Então isso também é um detalhe importante que a gente tem que ter em mente. Bom, as contas do ativo, elas são classificadas em dois grupos, né? O grupo do ativo circulante e o grupo do ativo não circulante. E a ordem como elas são elencadas no balanço tem relação direta com o grau de liquidez dos elementos do ativo. Então, nós sempre, quando a gente fala em grau de liquidez também, só reforçando esse conceito, é a capacidade que a gente tem de transformar esse bem ou esse direito em dinheiro. Né? Quanto mais fácil, quanto mais fluido for essa transação, a gente considera que ele é um ativo mais líquido. Então, nessa ordem que nós vamos classificar os elementos dentro do ativo. Tá? Então, no grupo do ativo circulante, nós temos os elementos que são mais líquidos, né, que tem esse grau de liquidez maior. Então, vocês podem observar que a conta caixa, a conta bancos, a conta de aplicações financeiras de curto prazo, a conta clientes, a conta estoque, são elementos do ativo que é possível a gente fazer a conversão em dinheiro de uma forma rápida, mais fácil, né? Vocês podem fazer o questionamento com relação ao estoque. Professor, mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir transformar o estoque em dinheiro tão rápido assim. Concordo com vocês, mas dentre os outros elementos, ele tem maior liquidez do que, por exemplo, um imobilizado. Né? Ele é mais fácil de vender e tem mais expectativa de que ele seja transformado em dinheiro, até porque a finalidade dele estar no patrimônio da empresa é que para que ele seja transformado em dinheiro. Tá? Então, a gente elenca a ordem desses ativos pelo seu grau de liquidez. E aí vocês vão observar isso em todas as contas que compõem o ativo. Tá? E aí a gente reforça essa questão dessa segregação entre o que é circulante e o que é não circulante. Então, no contexto do ativo circulante, ficam esses bens, esses direitos que são mais líquidos, e com relação à conta clientes especificamente, é um direito que é conversível, a gente espera que ele seja convertido em dinheiro dentro de 12 meses a contar do encerramento do exercício que está sendo feita a avaliação, que está sendo o balanço está sendo fechado naquela data. Então, a conta clientes lá, ou duplicatas a receber, como dependendo de como a empresa queira chamar, só vai constar o valor total das duplicatas que são vencíveis dentro de 12 meses. Né? Então a gente vai ter parte dessas duplicatas ou dessas contas a receber no ativo circulante e parte no não circulante, se a gente tiver vendas que vencem no longo prazo. Tá? Então, no não circulante, nós temos os bens e direitos que não há intenção da empresa fazer transações, de fazer venda desses bens, ou esses direitos que são vencíveis aí, além dos próximos 12 meses, a gente não tem expectativa de receber esses valores. Então, a gente classifica tudo que não é, na verdade, de uma forma mais prática, tudo que não é circulante vai para o não circulante. Tá? Então, hoje nós vamos dar um enfoque maior no não circulante, porque tem uma série de características dos seus elementos que justificam essa segregação e essa análise mais aprofundada dos seus elementos. Tá ok? Então agora vamos em frente e vamos detalhar esse ativo não circulante. Tá? Então, o ativo não circulante, ele é composto por 4 elementos fundamentais, por 4 grupos, né, que fazem a junção, a segregação dos elementos do ativo de uma forma mais compacta. Tá? Então,
Aqui no ativo realizável a longo prazo, nós temos várias situações, a gente vai discutir isso mais para frente. Aí nós temos os investimentos, temos o imobilizado e temos o intangível, tá? Então o ativo não circulante é composto por esses 4 elementos. E aí agora nós vamos discutir cada um deles de uma forma mais detalhada e trazer exemplos para facilitar o entendimento de vocês, tá ok? Então vamos em frente. Agora, então, nós vamos falar do ativo realizável a longo prazo. Bom, o que é, então, esse ativo realizável a longo prazo? Eu trouxe aqui um conceito para a gente poder discutir ele de uma forma mais aprofundada. Então, o entendimento o conceito de ativo realizável a longo prazo que são os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Então, veja bem, aquela questão do prazo que eu falei, são direitos que vencem depois de 12 meses a contar do fechamento desse balanço, tá? Assim como, e aí aqui são os outros que eu comentei anteriormente, como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Então, o que seria isso? Nós podemos ter a situação de empréstimo para sócios, nós podemos ter a situação de empréstimos para sociedades coligadas, empréstimos para sociedades controladas, para diretores. Esses direitos que a empresa passa a ter fazendo esse tipo de transação, eles não têm relação com a atividade fim da empresa. A empresa não vende crédito, não vende dinheiro, né? Então, é claro, se não for uma empresa financiadora, uma empresa de crédito, né? Então, esses elementos, se a gente tiver esse tipo de situação, eles são classificados no longo prazo, né? Porque existem particularidades nesses tipos de transação, que é de transformar, de converter isso em dinheiro com maior facilidade, porque dificilmente a empresa vai executar os seus sócios, executar uma entidade controlada ou coligada em um curto prazo, né? Então a gente precisa pensar sempre que como isso não é um bem que assegura, a gente não tem certeza que a gente vai receber isso no curto prazo. E se essa dívida for vencível no curto prazo, a gente não vai entrar judicialmente, por exemplo, para receber esse empréstimo que foi feito para o sócio, então isso não vai virar dinheiro dentro de um ano, a gente classifica sempre eles como realizável a longo prazo. Tá? Assim como tributos diferidos, entre outras situações aí que a gente não tem essa certeza. Então, considerando aquele critério do grau de liquidez, esses exemplos de transação que eu falei, eles vão se enquadrar como não circulante justamente por conta da questão da liquidez. A gente não consegue ter certeza ou assegurar que ele vai virar dinheiro, que a gente vai converter isso em espécie dentro de 12 meses. Tá? Então agora nós vamos ver alguns exemplos desse tipo de ativo. Então as contas a receber, aí aqui entra essas questões gerais, né, de vendas no longo prazo, que são vencíveis após os 12 meses do exercício seguinte, impostos a recuperar, como eu falei, os tributos diferidos, né, então a gente tem tributos aí que não são recuperáveis dentro de 12 meses, ou que não há garantia, também entra naquela situação de que a gente não consegue converter esse imposto em dinheiro rapidamente, então ele se enquadra aqui, entra como um subgrupo do ativo não circulante. Os contratos de mútuo com os sócios, aí contrato de mútuo entra naquela questão dos empréstimos que são formalizados. Então vamos supor que a empresa está com dificuldade financeira e ela precisa recorrer aos seus sócios para pegar dinheiro emprestado para honrar os seus compromissos. Então o correto, o legalmente ideal é fazer o registro de um contrato de mútuo entre as partes, entre a empresa e entre o sócio, para registrar a entrada desse dinheiro na empresa.
formalmente, porque pensem isso na contabilização. Como que a gente contabiliza um empréstimo de um sócio para o negócio? Né? A gente precisa ter formalização disso, a gente precisa ter algum documento que comprove que a empresa deve esse dinheiro para o sócio e que assim que ela se recuperar dos seus problemas financeiros, que ela vai honrar esse compromisso e pagar esse sócio. Né? Ele não está aumentando o capital, ele está fazendo um empréstimo para a empresa. A mesma coisa acontece no inverso. Né? Vamos supor que o sócio esteja com dificuldade financeira e a empresa vai fazer um empréstimo para ele. Então é preciso fazer um contrato de mútuo, elencando, né, detalhando quais são os termos dessa negociação, desse empréstimo que está sendo feito para os sócios. Tá? Então o certo é a gente tratar como contrato de mútuo. E aí aqui os empréstimos a sócios ou diretores, em gerais, que podem se caracterizar, se enquadrar na questão do contrato de mútuo ou não. Tá? Então, esses são exemplos de contas, de situações, fatos econômicos da empresa que vão necessitar ser classificados como não circulante no ativo realizável a longo prazo. Tá? Então, acredito que analisando o conceito e analisando os exemplos, a gente consegue entender o porquê e quais são as situações que a gente vai fazer uso desse elemento lá no ativo não circulante, né, que é o realizável a longo prazo. Tá ok? Então agora nós vamos em frente, vamos falar de um outro elemento que é muito importante e também bastante usado em todas as empresas, independente do porte, que é o imobilizado. Vamos conversar agora sobre o que é, né, o imobilizado. Então, o imobilizado é fácil da gente visualizar porque são bens de natureza permanente que são utilizados pela empresa no seu dia a dia, nas suas atividades normais. Né? Então, é toda a estrutura física da empresa, aquilo que é palpável, né? Aquilo que é tangível. Então, a gente sempre caracteriza o imobilizado ao que pode ser tocado. Né? Então, um ponto importante que eu vejo aqui é que a empresa não pode ter intenção de vender esse bem. Né? Esse bem ele está ali como estrutura para dar suporte às atividades operacionais da empresa. Tá? Então, se enquadrar, é um bem corpóreo que tem natureza física, que tem forma física, pode ser tocado, então ele se caracteriza como um imobilizado e se não há intenção de venda, nós devemos registrá-lo dessa forma. Tá? Então, exemplos: terrenos, edificações, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, ferramentas, reflorestamento e florestamento, minas e jazidas, são alguns, né? Existem N situações sobre imobilizado. Tá? Então, tudo que é palpável, eu consigo tocar, a gente considera como um imobilizado. Tá? Então, eu penso que não há grandes dificuldades em entender esse conceito, porque são os bens corpóreos que fazem parte do patrimônio da empresa. Tá? Então, tudo que a gente conseguir associar tem esses elementos. E aí, voltando lá no conceito de ativo que a gente discutiu no início, né? É um elemento controlado pela empresa, resultado de eventos passados, do qual a gente espera que vá surtir benefícios econômicos no futuro, então ele se enquadra como um ativo. Então eu tenho que levar isso em consideração. Se atende a esses critérios, esses requisitos estabelecidos pelas normas, atende. Então nós vamos considerá-lo como ativo. Tá? Então agora vamos em frente e vamos falar dos investimentos. O que é então um investimento? São as participações e as aplicações financeiras de caráter permanente. Então pensa, investir em algo é você, não é algo que você precisa para o seu dia a dia, para executar as atividades normais da empresa, né, as atividades operacionais. Eu estou pegando uma reserva de capital e fazendo um investimento em algo que eu espero que me dê retorno financeiro. Né? Então,
eu tenho a situação das participações em outras empresas. Então, por exemplo, empresas que têm o capital aberto, eu posso comprar ações dessas empresas, ou mesmo de empresas limitadas, eu posso comprar cotas de capital para participar dessas empresas visando benefícios para essa empresa. Então, essas participações, elas entram nesse sentido. A gente desprende, né, a gente tira um pouco do capital da empresa que nós temos disponível para fazer investimento e fazemos a aplicação, né, o investimento desse recurso em outras empresas para que elas, com a sua situação, a sua atividade, consigam nos dar retornos financeiros interessantes. Tá? Então, quando eu falo em participação, nós sempre vamos levar em consideração essa situação de que eu posso ser investidor em uma empresa limitada ou em uma empresa, uma sociedade anônima e trabalhando, transacionando com ações. E aí existe uma diferença aí de tratamento com relação aos investimentos, que nós temos a figura das empresas que são coligadas e das empresas que são controladas. Então, nas empresas coligadas, eu não participo da gestão da empresa, né? A quantidade de cotas que eu tenho ou de ações que eu tenho nessa empresa não ultrapassam 20%. Então, eu não tenho participação efetiva na gestão dessa empresa, né? Aliás, desculpem, só uma pequena correção. Quando eu falo desses 20%, o entendimento de coligado é que eu tenho que ter no mínimo 20% de participação no capital da empresa. Tá? Então eu tenho 20%, mas esses 20% não me asseguram voz ativa na gestão de uma forma controladora. Eu não tenho controle dessa companhia. Eu participo das ações, eu ajudo a fazer eu participo na tomada de decisão, a minha voz é ouvida, só que eu não controlo essa empresa. Então eu me considero que que eu tenho investimento em uma coligada quando a minha participação supera esses 20%. Tá? Isso está lá na lei das SAs, a lei 6.404 de 76. E aí a empresa controlada, eu já tenho que ter controle, né? Eu tenho que realmente exercer o controle sobre essa empresa. Então, é só uma pequena distinção aí entre essas duas situações das participações, de coligada e controlada, mas para fins de registro no ativo não circulante, isso não interfere, porque de qualquer forma, independente se é investimento em uma coligada ou em uma controlada, eu vou realmente registrar isso no não circulante como um investimento. Tá? E aí agora nós vamos falar das aplicações financeiras de caráter permanente. Essas aplicações financeiras são aquelas de longo prazo. Então eu não faço essa aplicação e eu tenho expectativa de sacar esse investimento, de retirar esse investimento com pelo menos 12 meses a contar do fechamento do balanço. Tá? Então, quando eu tenho essa situação de que o vencimento para daqui 36 meses, 48 meses, 60 meses, essas são consideradas aplicações de caráter permanente. Então, elas permanecem, elas são registradas como um investimento no não circulante. Tá? Dentro desse grupo de investimentos, o que a gente tem que pensar? Que o objetivo de um investimento é gerar rendimento para a empresa, gerar lucro, né? Gerar resultados financeiros positivos para a empresa. Porém, isso não tem relação com as minhas atividades normais. Então, eu preciso ter isso em mente, que para eu considerar um investimento, é algo que eu estou destinando parte do que eu tenho de recurso na empresa para que esse investimento me dê retornos financeiros e que isso não tem relação com a minha atividade fim, com as atividades do dia a dia normais da empresa. Então é uma destinação de recurso que não interfere no meu dia a dia, nas atividades operacionais da empresa. Tá ok? Então vamos ver alguns exemplos. Participações societárias, como eu já expliquei, pode ser em coligada, pode ser em controlada, pode ser em outras empresas gerais.
obras de arte, né, que pode acontecer da empresa fazer investimento em obra de arte esperando essa valorização, então tem caráter permanente. Em ouro também é a mesma coisa, esperando valorização. Terrenos para expansão futura, e aqui entra, a gente considera como um investimento, porque a empresa ela tem a intenção, né, de fazer essa ampliação, então ela está destinando recurso, esperando fazer uma ampliação no futuro. Então, como não é algo atual, presente, ela não está comprando esse terreno para uso operacional, é, isso é considerado um investimento. Quando ela passar a usar isso para as atividades operacionais ou que começar a iniciar a obra, aí sim ela passa a compor o grupo de imobilizado e não mais de investimento. Tá? Então essa questão futura é que é determinante para classificar esse terreno aqui como um investimento. Tá? E aí a gente tem também o outro exemplo que são propriedades para investimento. Um exemplo, a empresa pode fazer compra, ela pode comprar silos, ela pode comprar prédios, casas, terras que podem ser alugadas ou podem ser arrendadas para outras pessoas só com essa finalidade de obtenção de lucros, aluguéis, né, os arrendamentos, que são formas de ter retorno financeiro, mas que não tem relação com a atividade fim, com a atividade operacional da empresa. Então, por isso é caracterizado como um investimento. Tá? Então, se os prédios, as casas que a empresa tem, não são destinados para a sua atividade fim, ele se enquadra como um investimento e não como imobilizado. Tá ok? Então, compreendidos os conceitos, compreendidos os exemplos, agora vamos analisar o último grupo, que é o grupo de intangíveis. O que é então um intangível? Né? O intangível são os direitos da empresa que não são corpóreos, eles são imateriais, né? Eu até coloquei aqui, entende-se que são os bens abstratos, né? Que a gente não consegue enxergar. Eles são chamados de intangíveis. Então, há os bens e direitos que não são corpóreos, eles pertencem à empresa, fazem parte do patrimônio da empresa, atendem aos critérios de ativo, né, são controlados pela entidade, resultam de eventos passados e gerarão benefícios econômicos futuros, porém eles não têm essa característica material que a gente consegue tocar. Né? Então esse é o conceito de ativo intangível. Tá? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil da gente entender esse conceito. O que seria? São softwares, por exemplo, né? A gente pode ter essa situação de comprar um sistema para que a empresa utiliza, né? Como o SAP, o Domínio, o Mega, tem N exemplos aí de softwares que são adquiridos com bastante frequência pelas empresas. Né? Pode, por exemplo, ser um software técnico, vamos supor que seja uma empresa de engenharia. Todos os softwares que os engenheiros usam para desenhar os projetos, etc., eles fazem parte do patrimônio da empresa, então eles são considerados como bens intangíveis. Tá? Tem também as patentes, então a empresa que inova, né, que cria novos produtos, novos serviços e há o registro das patentes, isso também compõe o patrimônio da empresa, porque essa patente pertence à empresa, então faz parte ali do patrimônio, porém não é um bem corpóreo, é um direito, né? Que tem duração, mas ele faz parte do patrimônio da empresa na data do fechamento do balanço. Um outro exemplo, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licença de pesca, cotas de importação, franquias, relacionamento com clientes ou fornecedores, fidelidade de cliente, participação no mercado, direito de comercialização. Bom, se a gente for analisar isso sobre uma outra perspectiva, nós costumamos chamar isso de capital intelectual. Né? Todos esses elementos que a gente falou aqui, eles se enquadrariam como parte do capital intelectual da empresa. Só que na atual
conjuntura que nós temos hoje na realidade contábil das empresas, nós temos que atender aqueles requisitos de ativo para poder registrar esses bens e esses direitos. Então, mesmo que eles tenham natureza intangível, que eles estejam presentes no contexto da empresa, é importante que vocês levem em consideração aqueles critérios, tá? Então, por exemplo, fidelidade de clientes. A gente consegue mensurar isso de uma forma... a gente consegue atender aos critérios de ativo, né? Se a gente tem documentos que asseguram essa fidelidade, por exemplo, aqueles contratos que garantem que o cliente não pode abrir mão do serviço que foi contratado pelo período X, aí sim eu posso considerar como fidelidade de cliente, né? Mas eu preciso atender aos requisitos. É controlado pela entidade, resulta de eventos passados, eu espero que benefícios econômicos fluam para a entidade. Aqui no contexto dos intangíveis, o que mais pesa é essa questão do controle, ser controlado pela entidade. Aí é que está a grande questão que dificulta bastante o reconhecimento dos intangíveis na prática, né? Estou falando de uma forma mais prática, porque teoricamente está tudo muito claro. Porém, quando a gente vai olhar a realidade da empresa, é mais difícil de fazer essa mensuração desses ativos que são intangíveis, tá? Então, a gente sempre precisa considerar lá o conceito de ativo e os documentos que dão base para a gente fazer o registro desses bens e desses direitos que compõem o patrimônio da empresa. Tudo bem? Então, vimos os 4 grupos que compõem o ativo não circulante, né? Aí eu trouxe aqui para vocês o plano de contas, uma parte do plano de contas que apresenta as contas detalhadas lá pela ITG 1000, né, que é um modelo simplificado que a gente já viu várias vezes. Ele é bem simplificado, né? É óbvio que as empresas maiores têm várias outras contas, mas se vocês forem olhar aqui, essas contas são as contas do dia a dia, são as principais que mais têm movimentação, principalmente no contexto das pequenas empresas, né? Então a gente tem ali, ó, realizável a longo prazo, as contas a receber e as perdas com créditos de liquidação duvidosa, né? Que é aquela provisão que é feita, aquele cálculo, aquela estimativa de quanto que se espera que não seja recebido, né, dos clientes que têm dívidas com a empresa, né? Aquelas duplicatas que são inadimplentes, né? Os clientes inadimplentes, eles geram essas perdas para a empresa. Então, a empresa pode fazer essas estimativas, inclusive no longo prazo. Então, por isso tem essa conta aí. Aí nós temos o grupo de investimentos, ali, ó, participações societárias e outros investimentos. Dentro de outros investimentos seriam elencados, lançados todos aqueles outros exemplos que eu dei para vocês. Aqui imobilizado, ó, terrenos, edificações, máquinas, equipamentos, veículos, móveis e utensílios, e aí a depreciação acumulada retificando, né, esses valores com a sua desvalorização ao longo do tempo, né? Então, vejam que os 4 grupos eles estão aqui detalhados e nós temos essa situação da conta sintética e das contas analíticas. Então, esses grupos que eu falei para vocês, eles são elementos do não circulante, então ambos são contas, todos eles, né? Não só os dois. Todos os grupos eles são considerados contas sintéticas, então eles são contas totalizadoras, né? Quando a gente olha, por exemplo, o intangível, tem lá o valor dos softwares e tem a amortização. O saldo que fica no intangível, que é o que vai aparecer no balanço, é a sintetização disso, é esse cálculo, né? Software menos amortização sobrou 1.000. Então é esses 1.000 que vai estar lançado. Esse é o valor contábil de 1.000 que vai figurar no balanço. Tá? A mesma coisa por imobilizado, investimentos e realizável a longo prazo. Então eu quis trazer aqui esse recorte da ITG 1000 só para a gente ver que tudo o que foi abordado aqui nessa aula não é algo que está fora da realidade das empresas. Isso é tudo muito prático, muito utilizado,
né? E essas nomenclaturas também que foram passadas, elas são as que são do dia a dia, né? O contador trabalha com elas no dia a dia aí da contabilização dos fatos econômicos, eventos econômicos dentro das empresas. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Leiam o material, que vai ajudar bastante na complementação do entendimento e do aprendizado. E eu fico à disposição para o que vocês precisarem, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.